taxa de desemprego caiu no ano passado e a média registrada foi a mais baixa dos últimos 9 anos. E você vai ver também. Pedido de recuperação da companhia aérea Gol pode interferir no programa do governo para baratear passagens. Organização Mundial da Saúde fez alerta para a escassez de medicamentos e aumento de falsificações. Temperaturas acima da média continuam pelo país no mês de fevereiro. Número de usuários ativos nas redes sociais ultrapassou o total de 5 bilhões em 2023. Tudo isso e mais você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. A partir de agora tem mais notícias do Brasil e do mundo para você ficar mais atualizado. A taxa de desemprego caiu no ano passado. A média de 7,8% foi a mais baixa dos últimos 9 anos. No último trimestre do ano, o índice baixou um pouco mais para 7,4%, o que significa 8 milhões e 100 mil pessoas com mais de 14 anos procurando uma vaga no mercado. E segundo a PNAD contínua do IBGE, a população ocupada do país superou 101 milhões. Isso inclui quem tem registro em carteira, os informais e quem trabalha por conta própria. Um movimento chamado Parcelo Sim, formado por mais de 20 associações ligadas aos setores de comércio, empreendedorismo e defesa do consumidor, para defender o parcelamento sem juros do cartão de crédito, já conta com 1 milhão de assinaturas. As instituições financeiras alegam que a modalidade provoca inadimplência dos consumidores. Quem não conseguiu pagar o total da fatura do cartão de crédito tem uma vantagem desde o início do ano, com um limite para os juros do crédito rotativo, que foi definido em 100% do valor do débito. Contudo, o movimento nomeado de Parcelo Sim, criado há 2 meses com o objetivo de defender a modalidade do parcelamento sem juros do cartão de crédito, permitindo o ajuste do cliente e a manutenção do nome limpo e com crédito na praça, alcançou a marca de 1 milhão de assinaturas nesta semana. A petição ocorreu após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, propor limitar o tipo de pagamento no fim do ano passado. O Parcelo Sim reúne 24 entidades com a justificativa de que a limitação no número de parcelas iria diminuir o poder de compra da população e, consequentemente, enfraquecer o comércio, já que a proposta é preferida dos brasileiros e proporciona a aquisição de bens e serviços sem os encargos e juros excessivos. As discussões sobre limitar o parcelado travou um embate entre os grandes bancos que defendiam e as entidades que representam diferentes setores da economia que eram contra. Como eles não chegaram a um acordo, desde janeiro deste ano passou a valer então a nova regra do teto de 100% do total da dívida para os juros rotativos do cartão de crédito. O Ministério dos Portos e Aeroportos adiou mais uma vez o lançamento do programa Voa Brasil. Ficou para depois do dia 14 de fevereiro. É mais uma consequência do pedido de recuperação judicial da empresa aérea Gol. O processo vai correr nos Estados Unidos, porque além da justiça ser mais rápida, lá é possível continuar operando e pedindo empréstimos para acertar as contas. No Brasil, não é permitido. O governo federal vinha empregando esforços na tentativa de reduzir os preços das passagens aéreas em reuniões com as 3 companhias que detêm a maior fatia do mercado no Brasil: a Latam, a Gol e a Azul, que juntas transportam 99% dos passageiros do país. Mas esse foco, que estava direcionado ao consumidor, pode ter que mudar a partir de agora, com o pedido de recuperação judicial da Gol junto à Justiça dos Estados Unidos há uma semana por conta de uma dívida da empresa que supera os 20 bilhões de reais. Na prática, através desse recurso, a companhia vai poder fazer um empréstimo, renegociar dívidas com credores e seguir operando com a supervisão da Justiça americana até se reorganizar. Essa é uma estratégia que já foi adotada por outras companhias para sair de crises financeiras, como é o caso da Latam e da American Airlines, por exemplo. Além desse cenário,
cenário, especialistas ainda apontam a possibilidade da chamada consolidação, que é a união de duas empresas. Apesar de ser frequente no setor aéreo, essa estratégia esbarra em entraves, como os modelos de aeronaves que podem encarecer essa fusão das frotas, por exemplo. A situação tem preocupado credores brasileiros, tanto os que aparecem quanto os que não estão na lista apresentada nos Estados Unidos, como é o caso de prestadores de serviço e fornecedores de matérias-primas. O Procon ainda notificou a empresa essa semana para que esclareça os impactos da recuperação judicial ao consumidor brasileiro. A Polícia Federal enviou um documento ao Supremo Tribunal Federal no qual diz que a atuação das empresas Google Brasil e Telegram em suposta campanha contra o projeto de lei das fake news demonstra abuso de poder econômico, manipulação de informações e possíveis violações contra a ordem de consumo. As informações constam em um relatório final. Segundo a corporação, as evidências levantadas durante a investigação demonstram que as empresas de tecnologia adotaram estratégias impactantes e questionáveis. Em maio do ano passado, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de um inquérito sobre a participação de dirigentes do Google e do Telegram no Brasil na campanha de desinformação contra o projeto de lei das fake news. Vamos falar de clima. Aqui no Brasil, o calor vai continuar no país no mês de fevereiro, com tempo abafado em razão da umidade elevada. Então, vamos falar sobre esse assunto. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia no interior de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de Minas Gerais, as temperaturas devem atingir picos de 33 graus a 38 graus. Mas o mês também promete chuva acima da média em grande parte do Brasil, especialmente no litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Há risco de temporais em Salvador e o volume maior de chuva será no sul do Piauí e do Maranhão. Nesta quarta-feira, a Marginal Pinheiros e toda a região metropolitana do estado de São Paulo estão em estado de atenção para alagamentos devido à forte chuva que caiu nesta tarde. De acordo com a Defesa Civil, até o momento, os registros de rajadas de vento ficaram na casa dos 75 km por hora na região do aeroporto de Congonhas. Foi registrado ainda queda de granizo em alguns pontos da região. Já as regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul do país devem ter tempo abafado com temperaturas acima da média. O Brasil ainda está sob forte influência do El Niño, onde o calor fica ainda mais acentuado no verão. A expectativa é de que ele comece a perder força ao longo do mês. E no Pantanal, um incêndio está consumindo uma área de biodiversidade maior que 1.000 campos de futebol juntos, depois que um produtor rural abriu pastagem para gado com fogo. Os brigadistas estão tentando conter as chamas há pelo menos 5 dias. A região é conhecida como Serra do Amolar, principal local da fauna e flora do Pantanal. A organização não governamental Homem Pantaneiro já aumentou o efetivo do Corpo de Bombeiros para 14 pessoas. Atualmente, a força de combate é composta por 22 brigadistas e pelas ONGs SOS Pantanal e IHP. E depois do intervalo, você vai ver. Organização Mundial da Saúde faz alerta para a escassez de medicamentos e aumento de falsificações. E ainda, número de usuários ativos nas redes sociais ultrapassou o total de 5 bilhões no ano passado. Nós voltamos já já. Às 18 horas e 43 minutos, estamos de volta com o Jornal das 18h30. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, fez hoje um balanço do ano de 2023 na segurança pública. A partir de amanhã, ele retoma o mandato de senador até o dia 22 de fevereiro, quando está marcada a posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula também participou do evento e comparou o crime organizado a empresas multinacionais. Flávio Dino apresentou dados sobre a segurança no ano passado, entre eles a redução de 4,17% dos crimes violentos letais intencionais, que são os casos de homicídio,
latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio. Em 2023, foram 40 mil mortes dessa natureza. O roubo de veículos também teve queda de 9,78% no último ano. E houve decréscimo de 11% das ocorrências de roubo de carga. O ministro da Justiça também comentou o número de mortes em confronto com a polícia. No ano passado, o Brasil registrou cerca de 6.300 mortes desse tipo, queda de 2,3% na comparação com 2022. Mas em 14 estados esse índice cresceu em 2023. Dino chamou de absurdo o número de óbitos em confronto com forças de segurança no país. Ele voltou a defender o uso de câmeras nos uniformes dos agentes como maneira de reduzir a letalidade policial, além do investimento em treinamento. O novo titular da pasta, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, também participou do evento. Ele toma posse nesta quinta-feira. Durante a apresentação, o presidente Lula falou da força do crime organizado internacional. O crime organizado hoje não é uma coisa fácil de combater, porque o crime organizado virou uma grande indústria multinacional. Maior do que a General Motors, maior do que a Volkswagen, maior do que a Petrobras. É uma coisa muito poderosa. E o crime organizado está na imprensa, está na política, está no judiciário, está no futebol, está nos empresários. Eles estão em tudo quanto é lugar do planeta Terra. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para a escassez e também para o aumento da falsificação de remédios. Situações que podem gerar um agravamento de várias doenças. Pois é, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta para a escassez de medicamentos como um problema global, sobretudo em países de baixa e média renda. Segundo a entidade, desde setembro de 2021, o número de insumos em falta para o desenvolvimento de remédios em 2 ou mais países cresceu 101%. Registrada em 2023, a escassez global comunicada pela OMS acende um alerta para produtos indicados para o tratamento de diabetes tipo 2. Além disso, os casos de falsificações têm aumentado, que pode gerar graves riscos à saúde dos pacientes. Este mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária identificou um lote irregular do Ozempic, caneta de aplicação na pele para controle do apetite, aqui no Brasil. Diante disso, a entidade ainda aconselhou aos pacientes a sempre comprar remédios através de fornecedores autorizados e regulamentados. Diante de uma escassez de medicamentos por conta dessa falta de insumos para a preparação e produção dos remédios, ainda existe a falsificação, mais um espaço de atuação de criminosos. É lamentável, não? Vamos voltar para São Paulo? O número de usuários ativos nas redes sociais ultrapassou o total de 5 bilhões no ano passado, que é o equivalente a mais de 62% da população mundial. As informações foram divulgadas pelo relatório da agência We Are Social e da empresa Meltwater, baseado em estimativas da Kepios, empresa especializada no estudo de usos digitais. O número aumentou 5,6% em um ano, enquanto a população mundial cresceu 0,9%. O Facebook do Grupo Meta, a primeira rede social em termos de audiência, que no domingo vai comemorar o aniversário de 20 anos, tem 2,19 bilhões de usuários, seguido do Instagram com 1,65 bilhão e do TikTok com 1,56 bilhão. O relatório reconhece, no entanto, que existe um certo grau de imprecisão no número devido a contas automáticas ou pessoas registradas sob diferentes identidades, entre outros fatores. O relatório também ressalta como prova da curiosidade gerada pela inteligência artificial que a página da Wikipédia mais visitada em 2023 foi a do ChatGPT. E olha só, a cada hora, em média, 8 pessoas foram picadas por cobras, escorpiões e lagartos em todo o estado de São Paulo no ano passado, com o objetivo de diminuir o tempo entre o acidente e o tratamento, possibilitando que a vítima seja levada imediatamente ao serviço de saúde. Foi lançada uma ferramenta para locais especializados neste tipo de atendimento. A ferramenta online, lançada pelo governo de São Paulo através da Secretaria de Estado da Saúde,
foi criada para facilitar a localização e identificação dos 220 pontos de atendimento soroterápico para vítimas de animais peçonhentos, como escorpião, aranha, serpentes e lagartas. O mapa interativo, desenvolvido pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, fornece as informações necessárias para as pessoas atacadas buscarem ajudas em serviços de emergências, sobretudo nos períodos de maior incidência, como dias quentes e chuvosos, época em que esse tipo de acidente mais acontece. Em 2023, o estado de São Paulo registrou 70.800 acidentes notificados com animais peçonhentos e 23 óbitos, sendo que 444 acidentes ocorreram na capital. De acordo com os dados oficiais, até o dia 16 de janeiro deste ano, foram registrados 472 casos, sendo 317 envolvendo escorpiões e os demais por animais como aranha marrom, aranha armadeira e serpentes. Além de facilitar a localização dos pontos de distribuição de soro, o novo mapa interativo tem o objetivo de diminuir o tempo entre o acidente e o tratamento, possibilitando que a vítima seja levada imediatamente ao serviço de saúde mais próximo e receba o tratamento adequado em um menor espaço de tempo. Mas, além das ações do governo, é importante que a população também se cuide. Para prevenir os acidentes com esses animais, é importante usar calçados e luvas nas atividades rurais e de jardinagem, não acumular entulhos e materiais de construção e, no amanhecer e entardecer, evitar a aproximação da vegetação muito próxima ao chão, gramados ou até mesmo jardins, pois é nesse momento que serpentes estão em maior atividade. No caso de uma picada, leve a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo, para que possa receber o tratamento adequado em tempo. E agora é hora de falar sobre esportes aqui no Jornal das 18h30. Se o assunto é esporte, tem Leonardo Félix para nos trazer informações deste mundo esportivo. Boa noite, Léo. Boa noite, Beatriz. Boa noite. A gente vai trazer informações aqui sobre o Corinthians, que ontem perdeu em casa para o São Paulo por 2-1 no Paulistão e precisa se reforçar para engrenar aí em 2024, não é verdade? Verdade, Léo. E aí, realmente, os dirigentes do Timão parece que estão indo nesse caminho e vão buscar aí melhores opções para o elenco. Não sei se as escolhas são realmente as melhores e a torcida também não deve estar curtindo muito, não. O centroavante Pedro Raul desembarcou hoje no Brasil para realizar exames e assinar o contrato com o Alvinegro. Para ter 80% dos direitos econômicos de Pedro Raul, o Corinthians pagará cerca de 5 milhões de dólares, aproximadamente 25 milhões de reais de forma parcelada. O jogador estava no Toluca do México e será o 7º reforço para a temporada 2024. Pedro Raul tem no currículo passagens pelo Atlético Goianiense, Botafogo, Goiás, onde foi vice-artilheiro do Brasileirão de 2022, antes de ser negociado com o Vasco. Depois da chegada do centroavante, o Timão segue negociando com o lateral direito Mateuzinho e o zagueiro Pablo, ambos do Flamengo. O alvinegro conseguiu igualar a proposta do Botafogo de 4 milhões de euros fixos pelo lateral e conta com a preferência do atleta. No caso de Pablo, o negócio é tratado com otimismo pelo Corinthians. O jogador está sem espaço no rubro-negro. Sendo assim, o empréstimo se torna mais fácil. A negociação com o zagueiro está avançada e já há acerto das bases salariais. Quer dizer que hoje foi confirmada a contratação mais cara do futebol brasileiro? Quem que é esse jogador? Beatriz, atleta é o ponta Luiz Henrique, cria do Fluminense e que estava no Betis. O Botafogo vai abrir os cofres e pagar aos espanhóis a quantia milionária de 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais, entre valores fixos, bônus e metas de desempenho. Luiz Henrique vinha negociando com Corinthians, Flamengo e com seu clube de origem, o Fluminense, mas acabou fechando com o time do norte-americano John Textor. O que pesou para o jogador foi o projeto apresentado por Textor, que prevê uma janela para transferência para o Lyon, clube que também pertence ao norte-americano.
Entre a metade deste ano e o início de 2025, o time francês poderá requisitar a ida do brasileiro lá para a Europa. Com o contrato assinado, Botafogo e Luiz Henrique debatem a data da apresentação. O ponto é que é chegar a partir do dia 7 de fevereiro e o alvinegro deseja contar de imediato com o atacante. O Fogão já está de olho no primeiro jogo da segunda fase preliminar da Libertadores, que vai acontecer no dia 21 de fevereiro. Por isso, quer que o Luiz Henrique chegue o quanto antes para treinar com o grupo e assimilar logo o esquema tático do técnico Thiago Nunes. Beatriz. E o dia hoje, essa quarta-feira, está repleta de jogos pelo Brasil. Conta pra gente quais são os times que vão entrar em campo ou que já estão em campo. É isso aí, Beatriz. Nessa quarta-feira a gente vai ter diversas partidas válidas pelos campeonatos estaduais e eu vou destacar agora algumas delas em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. No Paulistão, daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, tem RB Bragantino e Palmeiras lá em Bragança Paulista. E às 9h35 jogam Água Santa e Santos. No Cariocão teremos duas partidas fora do estado. Neste momento, em Uberlândia, Minas Gerais, o Vasco vai perdendo por 1-0 para o Nova Iguaçu. E mais tarde, às 9h30 da noite, em Belém, no Pará, o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa. Agorinha, no Gauchão, o Internacional também está perdendo, jogando fora de casa em Bagé contra o Guarani. E às 9h30 tem duelo da Série A entre Grêmio e Juventude em Porto Alegre. É isso aí, Beatriz, eu fico por aqui. Volto na próxima sexta-feira com mais informações do esporte. Até lá, grande abraço. Tá certo, Léo, e a gente espera. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para todo mundo. E eu fico por aqui com mais um Jornal das 18h30. Obrigada pela sua companhia. Mais informações tem às 22 horas comigo e Alexandre Jaqueto. Esperamos por você. Uma ótima noite. Tchau.